Cara, a eliminação do Botafogo começou em janeiro, né, cara? Começou de dezembro para janeiro já. A gente sabia que era. O Felipe, cara, Sim. o que aconteceu com o Botafogo, já que tá mais, né, fresca na nossa memória, que, cara, o Flamengo enfrentou a LDU. Eu fiz uma live ontem com o João aqui no BarbaCast, né, a live pós-rodada que tá acontecendo aí, para você que não sabe, toda segunda e quinta-feira, às 4 da tarde. E eu, cara, a LDU é um time muito ruim, cara. Eu tinha certeza que o Botafogo ia passar pela LDU e ia pegar o São Paulo. O que aconteceu o Botafogo não conseguir passar da LDU, cara? Cara, a eliminação do Botafogo começou em janeiro, né, cara? Começou de dezembro para janeiro já. A gente sabia que era uma hora e se ia cobrar, por exemplo. Beleza, não, Arthur Jorge quis ir embora porque ele ia ganhar muito lá no Catar e tudo mais, tudo bem, trocou de técnico, beleza, ficou sem técnico. Mas aí o que acontece? Botafogo, desde o início do ano, o Botafogo teve 4 técnicos. O Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, ficou o começo do ano com Carlos Leiria, que era treinador da base, que ele era primeiro treinador da base, se não me engano, do Resende, aí foi contratado para a base do Botafogo, menos de um ano depois, ele ficou uns 2 meses, por aí, como treinador do Botafogo, tanto que comandou o Botafogo no Carioca, onde o Botafogo ficou lá embaixo, tanto que o Botafogo não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. O Botafogo só joga a Copa do Brasil do ano que vem, ou se ganhar a Copa do Brasil desse ano, ou se ficar entre os na pré-Libertadores ou para cima, né, do brasileiro ali, entre os 6 primeiros, que pode virar 7, 8, aquelas coisas, né? Então, aí teve o Carlos Leiria. Aí, beleza, demitiu o Leiria. Ninguém nunca ouviu falar no Leiria, já começa por aí, pra você ver. Aí ficou um tempo com um auxiliar, que é o Cláudio Caçapa, depois veio o Renato Paiva, com todo respeito, irmão. Tu é o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Então, o time do momento. E tu me traz o técnico para ser o cara para comandar o seu time no restante do ano, que era até aquele momento o Renato Paiva. Só que quando o Renato Paiva chega, o Botafogo já tinha sido vice da Supercopa do Brasil para o Flamengo, que o técnico era esse Leiria, e da Recopa Sul-Americana para o Racing. Chegou o Renato Paiva, não durou, foi para o Mundial e tudo mais, fez aquela graça lá, histórico, é verdade, contra o PSG. Mas, enfim, foi eliminado de forma vexatória para o Palmeiras, né? Vexatória que eu digo assim, o jogo foi 1-0, mas e foi na prorrogação, se eu não me engano, ou não me lembro bem. A postura. Mas, acho que não foi prorrogação, não. Enfim, mas o Botafogo jogou de forma covarde, enfim, escalar de forma covarde, 3 volantes, enfim. Demitiu o Renato Paiva e traz o filho do Ancelotti. Então, tipo assim, estamos em agosto, são 8 meses. Em 8 meses o Botafogo teve 4 técnicos. 3 desses 4 técnicos nunca tinham sido técnico de time profissional na vida. Desses 4, 3. O primeiro ele iria que era treinador da base, sub-17. Depois ficou o Cláudio Caçapa alguns jogos, que é auxiliar do time principal, mas é auxiliar. Aí depois veio o Renato Paiva, que já era treinador do time profissional, e agora o Ancelotti, que é promissor e tudo mais, mas é o primeiro trabalho dele autoral como técnico do Botafogo. E aí você vem de Luiz Henrique, você vem de Thiago Almada, você vem de Igor Jesus, você vem de contrata e vende o Jair em 6 meses. E aí não há time que resista, cara, tá entendendo? O Flamengo, os times que vêm disputando títulos todos os anos, que são Flamengo e Palmeiras ali sempre, uma hora vai o Atlético Mineiro, daqui a pouco o Botafogo, daqui a pouco o Fluminense, mas quem está sempre durante todos esses anos batendo lá, pelo menos disputando títulos, igual o Flamengo não ganhou nada em 23, mas chegou na final da Copa do Brasil. Então estava brigando. São times que sempre mantêm a base, pô. Tá sempre mantendo a base, pelo menos por 1, 2, 3 anos. Alguns jogadores estão no Flamengo há 5, 6 anos, pô. Então, acho que a eliminação do Botafogo começa desde janeiro. Quando você tem, de janeiro para cá, 4 técnicos, troca jogador o tempo todo, vende jogador o tempo todo. Vendeu o Gregory, que era um dos principais jogadores do time. E aí, cara, chega uma hora, aí só para fechar aqui, aí você traz esse novo técnico que é o filho do Carlo Ancelotti. Promissor, tá? Promissor. Mas você traz ele, se eu não me engano, ele chegou a final de junho, algo do tipo, tem 1 mês e pouco, 2 meses que ele tá no Botafogo. Ele é o primeiro trabalho autoral do cara já no meio de temporada. Além de ser no meio de temporada, o Botafogo também passava por uma reformulação ali. Porque o Igor Jesus tinha acabado de ser vendido, chegou o Arthur Cabral, que é bom centroavante, mas é um jogador completamente diferente do Igor Jesus. Muda toda a forma do ataque de jogar. Aí você me vende o Jair, depois de 6 meses de ter contratado.
Aí você me contrata o outro zagueiro, que é o Caio Pantaleão, que é um bom zagueiro até, mas você fica sem reserva para ele. Então, assim, cara, se eu for ficar falando aqui todos os poréns e entretanto, e vamos lá e vamos ver, não tem o que fazer, cara. Aí, para fechar agora, mesmo assim o Botafogo é melhor do que a LDU. Isso é um fato. Era pro Botafogo ter passado, Sem mesmo dúvida. assim. Mesmo Sem assim, dúvida. isso é um fato. Só que aí entra um pouquinho de cada aquelas coisas que eu falei. Você viu quem jogou na zaga do Botafogo ontem? A zaga Foi do Botafogo o... ontem foi o Barbosa, normal, que é o zagueiro pelo lado esquerdo. Só que quem fez a zaga pelo lado direito foi o Marçal, pô. O Marçal é um lateral esquerdo de 36 anos. O Marçal, ano passado, ele não é ruim, não, tá? Só que o Marçal, ano passado, ele era terceiro reserva da lateral esquerda. Esse ano ele é titular da zaga pelo lado direito, pô. Então, é isso. Várias pequenas coisas. Invenções, não é? Invenções. É difícil, né? Irmão, tu quer uma verdade? Tu quer uma verdade? A gente ficou, flamenguista, tricolor, vascaíno, ficou zoando tanto, falando, o Botafogo vai ser barriga de aluguel do Lyon, e não sei o quê, e tudo mais. Eu não diria que o Botafogo foi satélite do Lyon, mas nesse ano, as atenções do Textor estavam 95% no Lyon e 5% no Botafogo. E aí, meu irmão, foi tomando decisão errada atrás de decisão errada, pô. Pagou quase 50 milhões no Juan Cruz, pô. O Juan Cruz, da torcida do Vasco, que hoje é o time grande, talvez que, esteja passando por um pior momento. A torcida do Vasco quer matar o cara, irmão. O cara jogou lá alguns jogos da torcida do Vasco. Imagina o Botafogo, cara, que é o atual campeão brasileiro da Libertadores. Aí tu me paga quase 50 milhões nesse cara. Não existe. Aí você vende o Luiz Henrique. Pro lugar dele, você traz o Arthur. O Arthur é bom jogador, mas, porra, pelo amor de Deus, né? Existe um abismo entre o Luiz Henrique e o Arthur, né? Enfim. Cara, eu acho que você tá certo. E eu acho que, no final das contas, realmente parece, né? É o que leva a crer que o Textor realmente fez isso, né, cara? O Textor botou ali o Botafogo como um intermediário, não vou dizer barriga de aluguel, não, mas um intermediário entre o Lyon e os clubes, os outros clubes, os quais têm jogadores que interessam ao Lyon, né? Agora, eu lembro muito bem no ano passado que torcedor botafoguense não tava nem aí, falava, porra, foda-se, se me der uma Libertadores, um brasileiro, tá bom demais, não sei o quê. Hoje, você continua pensando do mesmo jeito, se é que você já pensou assim? Vamos lá. Imagina só, você não tem nada. É a mesma coisa, eu tô gordo pra caramba agora. Tô gordo, não consigo ver minhas partes íntimas. Não consigo ver, tô gordo. Se você virar pra mim e falar assim, meu irmão, eu vou fazer um bagulho contigo, eu vou te deixar magro 1 ano, mas depois tu vai voltar a ser gordo. Eu vou falar, porra, agora! Só que quando tu me fizer magro no ano que vem, eu vou falar, caralho, quero ficar gordo mais não, mano. Pô, quero gordo mais não, magro é muito bom. É tipo isso. Tá entendendo? Ano passado, quando tu me perguntasse isso, eu ia falar, pô, irmão, eu danço até Gretchen. Só que aí depois que você conquista, que já vira uma coisa normal, e você quer mais porque ganhar é muito bom, ainda mais o Botafogo que tava anos sem ganhar nada, aí você pega aquele gostinho de ganhar é bom, cara. E você quer cada vez mais. É igual a torcida do Flamengo, por exemplo. Eu sei que... como é que eu vou dizer? Tem vários torcedores do Flamengo que parece que não lembra da época de 2005 quase cair. Do cheirinho, eles não lembram do cheirinho. Eles não lembram do cheirinho. Lembro da época que... Não, o cheirinho ainda tava bom ainda. Tem uns anos mais para trás aí, irmão, que o Flamengo era tenebroso. A torcida carregou o Flamengo vários campeonatos carioca aí, aquela Copa do Brasil 2006, quem levava o time era a torcida, mano. Só que aí o que acontece? Depois que tu pega o gosto de ganhar, irmão, depois que tu vê quanto é tão bom ganhar, tu fica tão acostumado com ganhar, que qualquer mini fracassozinho tu já fica revoltado, entendeu? Então, eu acho que isso não é o torcedor do Botafogo nem do Flamengo, não. Eu acho que isso é o modo geral. Só que como a torcida do Flamengo é muito grande, eu acho que isso fica mais explícito. Mas isso é no modo geral. É verdade. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. E ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil
inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem aparecer. Eu recomendo.